Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez aqui trazendo um processo penal, medicina legal. Hoje damos sequência ao vídeo sobre teoria geral dos recursos criminais. No último vídeo eu falava sobre juízo de prelibação, que é na verificação do preenchimento dos pressupostos recursais. Deixei uma questão no ar, mas antes de responder, inscreva-se no canal, ative o sininho, no final dê o like, recomenda, compartilhe esse vídeo. Vamos bombar esse canal para ficar sempre trazendo material, né, graciosamente para vocês aí. Vamos dar sequência. Bom, se você lembrar do questionamento, eu disse o seguinte, olha, antes do tribunal examinar o mérito do recurso, saber se o juiz é que está certo, ou se o juiz errou e a parte recorrente é que está certa, antes tem que ser feito um juízo de admissibilidade, que é o juízo de prelibação, que é feito em regra 2 vezes, no juízo a qual, ou seja, o juiz que proferiu a decisão, você vai atacar a decisão dele, entregando o recurso para ele. Ele faz o filtro, vê se passa pelo juízo de admissibilidade e depois manda lá para o tribunal. Lá no tribunal, no juiz ad quem, também vai ser feito um juízo de admissibilidade. Em regra, os recursos têm esses 2 momentos, essas 2 oportunidades de fazer o juízo de prelibação. Por exemplo, recurso em sentido estrito, agravo em execução, apelação, mas nem todo recurso. Por exemplo, carta testemunhável. Na carta testemunhável, você vai interpor esse recurso, ele vai direto lá para o órgão revisor, né? O órgão que vai examinar o recurso. Ah, mas e ninguém vai ver que essa carta testemunhável está fora do prazo antes de mandar para o tribunal? Não. Mesmo que esteja fora do prazo, dane-se, manda para o tribunal. Lá no tribunal, ele faz o juízo de prelibação. O juiz ACOR não vai ter juízo de prelibação. Ok? Bom, mas vamos imaginar que seja uma hipótese de fazer um juízo de prelibação no juízo ACOR e depois fazer um juízo de prelibação no juiz ad quem. Aí no juízo ACOR, o juiz verifica realmente é uma decisão recorrível, esse é o recurso adequado. Ah, então ele preencheu o pressuposto do cabimento. Tá. O prazo. Não, respeitou o prazo, foi dando prazo legal. Então, pressuposto da tempestividade. E depois o recurso por termo ou por petição. A lei permite as 2 maneiras. Então, preencheu o pressuposto chamado de forma. Pagou as custas judiciais referente ao recurso. Ou não pagou, mas também não era o caso, porque nesse caso não tem que pagar porcaria nenhuma para recorrer. Então, preencheu o pressuposto do chamado preparo. Verifica, agora, depois de analisar os pressupostos de natureza objetiva, cabimento, forma, preparo, tempestividade, aí vai analisar os pressupostos subjetivos. É um MP que pode recorrer? Tem legitimidade? Tem. O assistente de acusação tem legitimidade. Então, nesse caso, o assistente de acusação não pode. Não tem legitimidade. O querelante pode. O querelado pode. Então, com relação à legitimidade, preencheu. Mas tem interesse em recorrer? Não tem interesse não, porque o cara foi absolvido. Com negativa de autoria, vai recorrer para quê? A defesa não tem por que recorrer. Então, pode ser analisado essa questão de interesse e ser aprovado, né, ou não nesse juízo de prelibação. Vamos imaginar que o indivíduo foi aprovado. O juízo ACOR, ao examinar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos, concluiu que o recorrente preencheu todos. Aí manda lá para o Tribunal de Justiça o recurso. Lá vai ser feito um novo juízo de prelibação. Pergunto, o fato de ter sido aprovado no juízo de prelibação perante o órgão ACOR impede de chegar lá no juiz ad quem, bater na trave e não passar pelo juiz de prelibação?
Não, não impede. O fato de ele ter sido aprovado aqui no juízo ACO não quer dizer que ele vai ser aprovado, né? Não quer dizer que os desembargadores entendam que os pressupostos foram preenchidos. E pode ir lá, já no juízo adquém, negar o conhecimento do recurso. Agora, se o camarada preenche os pressupostos objetivos e os pressupostos subjetivos, o que o tribunal faz? Conheço o recurso. Quando ele fala conheço o recurso, significa que ele passou pelo juízo de prelibação. E aí, acabou? Não, acabou não. Agora vamos avançar no exame do mérito recursal, ver se a parte tem razão, se o juiz errou ou não, a parte não tem razão, o juiz acertou, decisão irretocável. Quando o tribunal entende que o juiz errou e realmente reforma atendendo a parte recorrente, aí ele vai dar provimento. Então, o primeiro passo é conhecer ou não do recurso. Tem a ver com o juízo de prelibação. Depois é dar provimento ou não ao recurso. Aí tem a ver com o juízo de delibação. Ok? Pessoal, vamos analisar aqui alguns pressupostos processuais que eu já anunciei. Eu vou pegar aqui alguma particularidade. Vamos lá. Pressupostos recursais objetivos. Primeiro, o cabimento do recurso. O que é o cabimento? O cabimento é uma dupla verificação. Primeiro é verificar se é uma decisão recorrível ou não. Porque tem decisão que não cabe recurso. Ah, essa é recorrível. Legal. Tá, mas você entrou com o recurso certo, adequado? Então, quando você diz que é recorrível e entrou com o recurso correto, você conclui que ele preencheu o pressuposto do cabimento. Ok? Vamos avançando. O próximo pressuposto que eu separei é... Cadê? A tempestividade. Tempestividade é você verificar que o recurso tem que ser manejado, interposto dentro de um prazo. Cada recurso tem seu prazo. Por exemplo, a apelação tem que ser interposta em 5 dias. E depois você tem que trazer as razões recursais. São 8 dias. A tempestividade, ela é levada em conta nesse primeiro momento, da interposição, do prazo de interposição. Porque, vamos imaginar que o cara entrou com a apelação dos 5 dias, dentro do prazo, mas depois foi intimada para trazer as razões recursais. Quer explicar por que você está se insurgindo? Qual foi o erro do juiz? O que você quer com esse recurso? São as razões recursais. Okay? Aí ele foi intimado para que em 8 dias trouxesse as razões. Só que ele perdeu o prazo. Só trouxe depois de 15 dias. Pergunto, vai ser rejeitado o recurso do cara? Ele não vai ser aprovado no juízo de prelibação, uma vez que ele perdeu o prazo para interpor as razões recursais? O que importa para preenchimento desse pressuposto recursal objetivo chamado tempestividade? É respeitar tanto o prazo da interposição quanto o prazo para arrazoar, ou o que importa é apenas o prazo da interposição? Caso perca o prazo para arrazoar, não vai interferir na análise dos pressupostos objetivos recursais, da tempestividade. Pessoal, isso dá até uma questãozinha de prova, vamos colocar aqui, ó. Julgue. É correto afirmar que, para a conclusão ser o pressuposto recursal objetivo da tempestividade foi preenchido ou não, é necessário analisar tanto a
observância do prazo para a interposição quanto à observância do prazo para a apresentação das razões recursais. Errei só uma letrinha aqui. Vamos lá, olha a questão de prova que eu fiz aqui, que pode cair no teu concurso. É correto afirmar que, para a conclusão, se o pressuposto recursal objetivo da tempestividade foi preenchido ou não, é necessário analisar tanto a observância do prazo para interposição, quanto a observância do prazo para a apresentação das razões recursais. Certo ou errado? Errada. Errada. Assertiva errada. Por que está errada? O que me interessa é apenas a observância do prazo para a interposição do recurso. Ok? Basta observar a interposição, o prazo da interposição, melhor dizendo, o prazo da interposição. Ok, abençoados. Avançando aqui. Olha que questãozinha interessante. Já caiu em concurso público questionando se, olha, o cara tem um prazo para interpor o recurso. Tem que ser intimado e a partir do dia seguinte a intimação começa a contar o prazo. Só que o indivíduo interpôs o recurso antes do início do prazo. Nem tinha sido aberto o prazo para ele, nem tinha começado o prazo dele, ele vai lá e interpôs o recurso. E aí, pode ser rejeitado esse recurso? Passa pelo juízo de prelibação aquele que interpõe o recurso antes do prazo? O STJ já enfrentou essa questão e disse que é considerado, sim, tempestivo. Que não tem que recusar, não tem que reprovar no juízo de prelibação, não. O fato dele ter interposto o recurso antes de ter iniciado o prazo recursal dele. Deixa eu achar aqui uma decisão do... Na verdade, até o novo CPC 2015, né, que pode ser aplicado no processo penal por analogia, diz aqui no artigo 218, parágrafo 4º, que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Em razão, né, à luz dos princípios da celeridade, da razoabilidade e do amplo acesso à justiça. Não se pode admitir a intempestividade do denominado recurso prematuro. Aí já é completando a doutrina. Havia uma súmula do STJ, que foi cancelada, que dizia o seguinte: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão, dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Ou seja, o STJ não permitia, dizia que não, se ele interpôs antes, não vamos admitir, é intempestivo. Só que esse entendimento foi ultrapassado. A súmula que trazia esse entendimento, a súmula 418, foi cancelada. Então hoje o STJ, até o STF, admite sim o recurso interposto antes do prazo. Tá? Bom, vamos ali. Contagem do prazo recursal, a gente já deixou aqui mais ou menos no ar. Que você conta, a regra é essa, tem algumas exceções, né, mas a regra é você computar o primeiro dia após a intimação. O cara foi intimado hoje, você despreza esse dia da intimação e começa a contar o prazo no dia seguinte. Então, a gente vai trabalhar melhor isso no próximo vídeo, que o nosso tempo está acabando. Inscreva-se no meu canal, Professor Márcio Caldas, dê o like, ative o sininho e até o próximo vídeo falaremos sobre contagem de prazo. Abraço.